Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos estudar os teoremas de Thevenin e de Norton. E nós vamos estudar sobre um ponto de vista bem prático. Mas antes disso, nós vamos ver um problema que demonstra, que deixa bastante claro a importância de se estudar estes dois teoremas aqui. Vamos lá? Olha só, este aqui é o problema. Eu estou utilizando o simulador Tinkercad, então eu tenho uma protoboard, uma placa de ensaios, e à esquerda da minha tela eu não consigo visualizar, mas há um circuito que eu não conheço. Esse circuito, eu só sei que dois terminais desse circuito estão ligados aqui à minha protoboard. Por isso, este circuito escondido aqui à esquerda, ele funciona como um gerador elétrico. Por quê? Porque, na hora que eu inicio a simulação, eu sei que há tensão entre os pontos A e B. Consequentemente, se eu ligar uma carga entre esses dois pontos, por exemplo, um resistor ou qualquer elemento que permita a passagem de corrente elétrica, vai haver uma corrente elétrica circulando aqui, indo do ponto elétrico A até o ponto B. Então, tudo bem. Eu liguei aqui uma resistência de 10 ohms e vamos ver o que acontece quando eu iniciar a simulação. Eu liguei, esse aqui, toda essa linha é o ponto elétrico A e toda essa linha aqui é o ponto elétrico B. Então, do ponto elétrico A, o caminho para passagem de corrente é por este amperímetro aqui. Nós já vimos em vídeos anteriores que o amperímetro funciona como um condutor perfeito, por isso ele não vai representar nenhuma dificuldade para passagem de corrente, ele é apenas um caminho para a corrente sair aqui do ponto A, passa pelo amperímetro, passa por esse resistor, um resistor de 10 ohms, que eu já configurei, e do resistor chega ao ponto B. E aqui eu posicionei um voltímetro. Como nós já vimos em vídeos anteriores, o voltímetro, ele idealmente tem uma resistência infinita, então ele não permite a passagem de corrente por ele. Consequentemente, ele não vai afetar o nosso circuito, porque ele está ligado em paralelo com esta carga aqui, que é o resistor, ou seja, o voltímetro está medindo a tensão entre os pontos A e B. Então, na hora que eu simular, olha só, apareceu uma tensão de 4,41 volts entre os pontos A e B. Como a resistência é de 10 ohms, já é de se esperar que a corrente seja de 441 mA. Então, tudo bem, até aí nenhum mistério, né? Eu sei que este circuito à minha esquerda aqui, que eu desconheço, ele está fornecendo uma tensão de 4,41 volts entre os pontos A e B. Mas agora, o que acontece caso eu mude essa resistência aqui para 20 ohms, por exemplo? Bom, intuitivamente, eu pensaria da seguinte forma, obviamente antes de estudar os teoremas de Thevenin e de Norton. Se eu tinha um resistor, por esse resistor havia uma tensão, essa tensão era 4,41 volts, e consequentemente passava por esse resistor uma corrente I, que era de 441 mA. Afinal, a resistência é de 10 volts, né? 10 ohms, desculpa. Então, minha tensão sobre resistência fornece o valor da corrente. Isso é lei de Ohm. Então, naturalmente, eu pensaria da seguinte forma. Se eu inserir essa minha resistência aqui, era de 10 ohms, né? Se eu inserir uma resistência de 20 ohms, aconteceria o seguinte. Eu teria aqui, a minha tensão sobre uma resistência que é 2 vezes a resistência anterior. Assim, eu teria metade da corrente anterior. Inserindo os valores, teríamos 4,41 volts dividido por 20 ohms.
daria uma corrente de 220,5 miliamperes. Então vamos ver se é isso mesmo que acontece. Eu já alterei aqui o valor da resistência, né? Inicio a simulação. Opa, olha só. Não foi como a gente tinha pensado, né? A corrente não foi de 220,5 mA e como efeito disso, ou como causa disso, a tensão foi maior. Antes era 4,41 volts, agora foi de 6,77 volts. Então, esse meu raciocínio aqui, não está correto. Bom, por que não está correto? Esse raciocínio aqui, ele é válido ele seria válido, né? Caso o que eu tenho lá naquele meu circuito que fornece os pontos A e B, então vamos desenhar dessa maneira aqui, O meu resistor estava ligado entre os pontos A e B, né? Este raciocínio aqui seria válido caso eu tivesse aqui simplesmente uma fonte de tensão ideal com o valor inicial da tensão que foi medido, né? 4,41 volts. Aí tudo bem. Esse raciocínio seria válido e caso a gente mudasse o valor da resistência, a nova corrente seria essa aqui. Por quê? Porque essa fonte iria manter a tensão constante entre os pontos A e B. Mas já vimos que não é isso que acontece. Então podemos tirar duas conclusões. A primeira conclusão é que aquele circuito que está escondido aqui à esquerda da tela não é simplesmente uma fonte de tensão ideal. Tem mais alguma coisa lá. Segunda conclusão, a princípio não sabemos calcular, não sabemos prever o que vai acontecer neste resistor caso eu altere o seu valor. Então esse resistor aqui, eu já alterei para 20 ohms. Se eu ligar, agora eu já sei, né? Porque eu medi, eu sei a tensão e a corrente nele. Mas se eu alterar novamente o valor dessa resistência, eu não sei calcular qual vai ser a tensão e qual vai ser a corrente nela. Só simulando para ver o que acontece. Então, é para isso, ou melhor, não só para isso, mas essa é uma das finalidades, é uma das aplicações práticas dos teoremas de Thevenin e de Norton. É conseguir tornar isso aqui previsível. E como que isso acontece? Bom, então agora vamos olhar um pouquinho da teoria dos teoremas de Thevenin e de Norton. Então, olhando aqui, primeiramente, para o teorema de Thevenin, ele diz o seguinte. Aqui, nesse desenho, eu tenho uma representação do que foi simulado. Uma caixa preta. Aqui dentro dessa caixa, eu tenho um circuito elétrico que me fornece uma tensão entre os pontos A e B. E eu posso ligar nesses pontos A e B uma carga, ou seja, um elemento que permite a passagem de corrente elétrica por ele. E, enfim, vai surgir uma corrente elétrica passando por esse elemento. Só que se eu alterar o valor do elemento, eu não consigo, de imediato, calcular qual vai ser a nova corrente, qual vai ser a nova tensão, se eu não conhecer o circuito aqui de dentro. A princípio, né? Porque com o teorema de Thevenin, ele diz o seguinte: qualquer circuito que haja aqui dentro dessa caixa, desde que ele seja linear, ou seja, contém apenas fontes de tensão ideais ou fontes de corrente ideais e elementos lineares como resistores, indutores e capacitores, ou seja, resumindo, desde que o circuito aqui dentro não seja um circuito eletrônico, é possível encontrar para qualquer circuito que esteja aqui dentro, é possível encontrar um circuito equivalente simplesinho dessa maneira aqui, um circuito equivalente formado apenas por uma fonte de tensão ideal
em série com uma resistência elétrica. Então isso aqui, é um gerador elétrico, é um modelo mais real de um gerador elétrico, né? Se eu pegar uma bateria ou um gerador mesmo rotativo, ele gera uma tensão, só que ele apresenta uma resistência interna. Então, quanto maior a corrente que este gerador fornecer, menor vai ser a tensão entre os terminais. Isso é uma característica natural dos geradores práticos. Então, isso aqui é uma descrição do circuito de um gerador elétrico. Eu tenho uma fonte de tensão e uma resistência interna. E este circuito aqui, em particular, é chamado circuito equivalente de Thevenin. Essa associação aqui em série de uma fonte de tensão e da resistência é chamado de gerador de Thevenin, ou circuito equivalente de Thevenin. Então, retomando, o teorema de Thevenin diz que para qualquer circuito que haja aqui, é possível que eu encontre um circuito equivalente de Thevenin que vai fazer o seguinte: para qualquer resistência que eu ligar nesse circuito desconhecido, se eu ligar a mesma resistência no circuito de Thevenin, a tensão e a corrente sobre essa resistência serão iguais. Ou seja, o circuito equivalente de Thevenin, que é extremamente simples, ele vai se comportar de forma idêntica a este circuito desconhecido aqui, do ponto de vista dos pontos elétricos A e B. Ou seja, sempre a tensão entre A e B e, consequentemente, a corrente que vai de A para B vai ser idêntica nesse circuito desconhecido e no circuito equivalente de Thevenin, quando tivermos a mesma carga ligada a eles. Ou seja, se eu encontrar o circuito equivalente de Thevenin para este circuito que está escondido aqui, que eu não conheço, então eu consigo facilmente calcular qual vai ser a tensão e a corrente numa resistência que eu ligar nesse circuito. Porque o circuito equivalente de Thevenin é extremamente simples. Aqui eu acabo ficando com um circuito de uma malha só. Então, para eu calcular a corrente, basta pegar a tensão de Thevenin e dividir por essa resistência interna mais a resistência que eu liguei. E como eu já adiantei aqui, o circuito equivalente de Thevenin ele é composto por uma fonte de tensão e uma resistência. E, como esperado, essa fonte de tensão recebe o nome de tensão de Thevenin e a resistência recebe o nome de resistência de Thevenin. Simples assim. O circuito de Norton ele tem exatamente a mesma função, então nem vou repetir a explicação. A diferença é que ele é modelado a partir de uma fonte de corrente, ou seja, este símbolo aqui representa uma fonte de corrente e essa fonte de corrente ideal ela tem uma corrente elétrica constante, então está sempre passando neste caminho aqui, uma corrente elétrica de baixo para cima com valor constante. E o valor constante dessa corrente é chamado de corrente de Norton. Então, quando eu ligar um resistor entre os pontos A e B, essa corrente de Norton vai ser dividida. Parte dela vai passar pela resistência, que é chamada resistência de Norton, e outra parte vai passar lá pela carga. Então, o circuito de Thevenin é um circuito extremamente simples, formado por tensão de Thevenin e resistência de Thevenin, ligados em série. Circuito de Norton, extremamente simples, formado por corrente de Norton e resistência de Norton, ligadas em paralelo. Então, a partir deste, ou melhor, eu posso encontrar o circuito equivalente de Thevenin e o circuito equivalente de Norton, que, no caso, quando eu digo equivalente, que são equivalentes a este circuito que está escondido aqui à esquerda da minha tela, e eu não sei como esse circuito se comporta. Então, eu consigo criar
os equivalentes de Thevenin e de Norton para aquele circuito aqui. Consequentemente, se torna muito fácil eu prever qual vai ser a tensão e a corrente em qualquer resistência que eu ligar entre os pontos A e B, porque esses circuitos aqui são muito simples de se calcular a tensão e a corrente que vão estar circulando por eles. Bom, mas agora vem a questão. Como que eu descubro este circuito equivalente? Para eu descobrir como é o circuito equivalente de Thevenin, eu tenho que encontrar o valor da tensão de Thevenin e o valor da resistência de Thevenin. O mesmo vale para o circuito de Norton. Eu preciso encontrar o valor da corrente de Norton e o valor da resistência de Norton. Bom, na grande maioria das vezes que nós estudamos os teoremas de Thevenin e de Norton, e na grande maioria dos vídeos explicativos que vocês encontrarem, vai ser ensinado como encontrar de forma teórica, de forma calculada, esses valores de tensão de Thevenin e resistência de Thevenin, partindo do pressuposto de que a gente conhece o circuito que está aqui, ou seja, se for apresentado para nós o diagrama elétrico do circuito que existe aqui dentro, seja o circuito que for, estou desenhando um circuito qualquer aqui. Então, dado qualquer circuito elétrico que haja aqui dentro, e desde que eu especifique os pontos A e B desse circuito, ou seja, 2 pontos qualquer, fazendo a análise do circuito, é possível encontrar tensão de Thevenin e resistência de Thevenin. Assim eu encontro este modelo aqui. E também, analisando o mesmo circuito, é possível encontrar tensão de Norton e corrente de Norton e resistência de Norton. Assim eu encontro esse circuito aqui. Mas o nosso objetivo é enxergar e também aplicar na prática a facilidade que esses teoremas nos trazem. Então, é possível calcular, é o que nós vamos aprender neste vídeo aqui, calcular a tensão, ou no caso, medir a tensão de Thevenin, medir a corrente de Norton e calcular a resistência de Thevenin e a resistência de Norton de maneira muito fácil. E para isso a gente nem precisa conhecer esse circuito aqui. Então, isso vai continuar sendo um mistério para nós. Aquele circuito que está alimentando a nossa prota gorda, ele não vai ser conhecido. Nós não vamos, a princípio, descobrir qual que é aquele circuito e mesmo assim vamos conseguir criar circuito equivalente de Thevenin e circuito equivalente de Norton. Isso é feito com 2 testes extremamente simples. Um teste em circuito aberto e o teste em circuito fechado, que é chamado de curto-circuito. Então, o primeiro teste de circuito aberto é usado para encontrar tensão de circuito aberto, que vai ser a nossa tensão de Thevenin, e o teste de curto-circuito é utilizado para encontrar a corrente de curto-circuito, que é a nossa corrente de Norton. Então, vamos ver como funciona o teste de circuito aberto. Bom, aqui temos uma breve demonstração desse teste de circuito aberto, ou também chamado, em situações práticas, é comum chamá-lo de ensaio de circuito aberto, e é muito utilizado, por exemplo, para determinar os parâmetros de transformadores e de geradores elétricos. E então esse teste de circuito aberto consiste simplesmente em eliminar aquela resistência que tínhamos aqui. Então, que é uma resistência de carga, que está ligada entre os pontos A e B. Eu retiro aquela resistência entre os pontos A e B e simplesmente faço a medição da tensão entre os pontos A e B. E por que é chamado teste de circuito aberto? Porque se eu retirei a resistência que havia aqui, então eu abri este circuito entre os pontos A e B. Eu eliminei o caminho para passagem de corrente, porque
Agora eu inseri o medidor de tensão, que é o voltímetro, mas, como já vimos, o voltímetro não deixa que uma corrente passe por ele, porque idealmente ele tem uma resistência infinita. Por isso é chamado teste de circuito aberto. Eu eliminei o caminho para passar de corrente entre os pontos A e B. E quando eu fizer essa medição com o multímetro aqui, esse multímetro já vai me mostrar o valor da tensão, que é chamada tensão de circuito aberto, que já é exatamente o valor da nossa tensão de Thevenin. Pronto, uma simples medição com o multímetro já encontramos a tensão de Thevenin para o nosso modelo. E por que é tão simples assim? Bom, vamos olhar. Imaginando que eu já tenho aqui o modelo do circuito de Thevenin, se eu tivesse uma resistência aqui, haveria passagem de uma corrente por aqui, né? Então, essa tensão de Thevenin haveria uma queda de tensão nesse resistor, outra queda de tensão nesse aqui. Então, a soma das duas quedas de tensão é igual à minha tensão de Thevenin. Tudo bem. Mas, para fazer esse ensaio de circuito aberto, eu eliminei a resistência. Portanto, não existe uma corrente passando aqui. Se não existe uma corrente passando, a queda de tensão nesse resistor é nula. Afinal, não tem corrente passando por ele. Isso quer dizer que a tensão do ponto A é igual à tensão deste outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C. Então, não existe diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C. E a minha tensão de Thevenin é a diferença de potencial do ponto C para o ponto B, né? E se eu estou medindo a tensão com o voltímetro aqui, eu meço a tensão entre o ponto A e o ponto B. Mas se a tensão do ponto A é igual à tensão do ponto C, então o valor que aparece aqui no meu voltímetro é igual à tensão entre o ponto C e o ponto B, que é justamente a tensão de Thevenin. Por isso, com esse teste extremamente simples, já conseguimos encontrar o valor da tensão de Thevenin. Se olharmos para o circuito de Norton, se fizéssemos esse teste lá no circuito de Norton, iríamos encontrar o valor de tensão do ensaio de circuito aberto e, obviamente, se eu tivesse já calculado o circuito de Thevenin e o circuito de Norton, e esses dois circuitos fossem equivalentes, o valor medido aqui seria o mesmo para os dois circuitos, tanto de Norton quanto de Thevenin. Só que o ensaio de circuito aberto serve para nos mostrar apenas a tensão de Thevenin. Para encontrarmos esse parâmetro aqui, a corrente de Norton, que é necessária para criarmos o modelo do circuito de Norton, temos que fazer o próximo ensaio, que é o ensaio de curto-circuito. Então, olhando aqui o esquema do ensaio de curto-circuito, podemos ver novamente que é extremamente simples esse ensaio. A diferença é que, em vez de remover aquela resistência que havia entre os pontos A e B e simplesmente remover, deixar o circuito aberto, nós vamos criar um curto-circuito, ou seja, uma ligação perfeita entre os pontos A e B. Assim eles passam a ser o mesmo ponto elétrico, né? E isso, como a gente quer criar o curto-circuito e também medir a corrente, então a gente cria esse circuito justamente com o amperímetro. Aí, atenção, relembrando o nosso vídeo sobre a utilização do multímetro, quando vamos medir corrente, temos que sempre cuidar para não causar um curto-circuito em um circuito cuja capacidade de fornecer corrente seja maior do que a corrente que o meu amperímetro consegue medir. Então, quando eu for fazer esse ensaio em um equipamento, eu tenho que ter uma noção da corrente que o equipamento consegue fornecer para ver se o meu amperímetro vai suportar aquela corrente. Mas isso é caso particular. Para cada equipamento, a gente vai escolher o amperímetro adequado. Por enquanto, nos interessa apenas
saber como é feito esse ensaio de curto-circuito. Bom, o ensaio, como eu já disse, para fazer o ensaio utilizamos o amperímetro, criando este curto-circuito entre os pontos A e B. Assim, de imediato, a corrente que a gente lê aqui no amperímetro já vai ser a corrente que é chamada de corrente de curto-circuito, que é exatamente a corrente de Norton. Então, se olharmos aqui para o circuito equivalente de Norton, a corrente que a gente mede no amperímetro já é exatamente essa aqui. Bom, mas por que se eu medir essa corrente, ela vai ser a corrente lá do meu circuito equivalente de Norton? Vamos analisar aqui. Se eu crio uma ligação perfeita entre os pontos A e B, então quer dizer que o amperímetro representa um condutor perfeito. Consequentemente, não existe diferença de potencial entre os pontos A e B, ou seja, o potencial do ponto A é igual ao potencial do ponto B. Se não existe diferença de potencial entre esses dois pontos elétricos aqui, quer dizer que não existe diferença de potencial aplicada sobre esse resistor, que é chamado de resistência de Norton. Se não tem diferença de potencial aplicada nessa resistência, então quer dizer que a corrente que passa por essa resistência é nula. Se essa corrente é nula, e eu sei que aqui existe uma corrente constante com o valor da corrente de Norton, então toda essa corrente de Norton está indo aqui para o meu amperímetro. Então, assim, a gente conclui que a corrente que eu meço no ensaio de curto-circuito é equivalente à corrente de Norton, considerando que eu criei aqui o modelo equivalente de Norton para o circuito sendo testado. Então, pronto. Agora já quase resolvemos o problema, né? Já encontramos, ou melhor, já sabemos como encontrar a tensão de Thevenin e já sabemos como encontrar a corrente de Norton. Agora falta apenas encontrar a resistência de Thevenin e a resistência de Norton. E como eu disse, essas resistências são calculadas a partir dos parâmetros que já encontramos. Então, finalmente, já estamos no último passo. Aqui vamos calcular resistência de Thevenin e resistência de Norton. Bom, e como calcular? Basta olhar aqui para o circuito de Thevenin. No momento que eu realizo o teste de curto-circuito no circuito equivalente de Thevenin, eu vou ter uma corrente circulando, que é essa corrente de curto-circuito, é a corrente que foi medida lá no amperímetro quando eu fiz o teste de curto-circuito nesse meu circuito desconhecido. E caso meu circuito desconhecido tivesse essa configuração aqui do circuito de Thevenin, nós podemos facilmente equacionar essa corrente aqui. Essa corrente é o valor da tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin, porque temos apenas esses dois elementos em série no circuito. Então, a corrente lá do ensaio de curto-circuito é igual a tensão de Thevenin sobre a resistência de Thevenin. Então, se isolarmos a resistência de Thevenin nessa equação, temos que a resistência de Thevenin é igual a tensão de Thevenin sobre a corrente de curto-circuito que foi medida. Portanto, e a gente sabe que a tensão de Thevenin ela tem o mesmo valor da tensão medida lá no ensaio circuito aberto. Então, agora, extremamente fácil calcular a resistência de Thevenin, né? Apenas basta dividir tensão de circuito aberto sobre corrente de curto-circuito. A tensão que foi medida entre os pontos A e B, dividido pela corrente medida lá passando pelos pontos A e B. Assim encontramos a resistência de Thevenin. E para encontrar a resistência de Norton,
basta refletir sobre o que aconteceu quando foi feito o ensaio de circuito aberto no circuito de Norton. No ensaio de circuito aberto não existe caminho para passagem de corrente entre os pontos A e B aqui por fora. Então a corrente de Norton ela vai passar do ponto A para o ponto B. Aqui toda a corrente vai passar aqui pela resistência de Norton. Então, se equacionarmos esse circuito aqui, que também é extremamente simples, é só uma malha, temos que a tensão que surge sobre essa resistência de Norton, que é a tensão que surge entre os pontos A e B, que tem o valor da tensão que medimos no ensaio de circuito aberto, ela é igual ao valor dessa resistência vezes a corrente que está passando por ela, né? Ou seja, resistência de Norton vezes corrente de Norton. Se novamente se isolarmos a resistência, temos que a resistência de Norton é igual à tensão medida no ensaio de circuito aberto sobre a corrente de Norton. E lembramos que a corrente de Norton é a mesma corrente medida no ensaio de curto-circuito. Consequentemente, a resistência de Norton é tensão de circuito aberto sobre corrente de curto-circuito. E olha só que interessante. Aqui dá para ver que a equação para as duas resistências é a mesma. Portanto, concluímos que a resistência de Thevenin é igual à resistência de Norton. Isso por quê? Porque esses dois geradores são equivalentes. E estudando matéria teórica sobre análise de circuito, vocês vão ver a conversão ou a transformação de gerador elétrico. Transformação de fonte de tensão para fonte de corrente. Quando a gente faz essa transformação, a resistência ligada em série com a fonte de tensão, ela vai ser ligada em paralelo com a fonte de corrente. Então, aqui nós temos esquematizado essa transformação de fonte de tensão para fonte de corrente, que no nosso caso é a transformação do circuito equivalente de Thevenin para o circuito equivalente de Norton. Qualquer um desses dois circuitos vai atuar em uma carga ligada entre os pontos A e B de maneira idêntica à maneira que esse circuito desconhecido aqui dentro atuaria, considerando que a gente fez os ensaios de curto-circuito e circuito aberto usando esse circuito desconhecido aqui, medindo esse circuito desconhecido. Então, pessoal, não percam o próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos fazer os ensaios de circuito aberto e de curto-circuito nessa protoboard aqui entre os pontos A e B, e vamos conseguir criar, inclusive montar aqui no simulador os circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton, e vamos verificar que para qualquer resistência que eu ligue nesses circuitos equivalentes, a tensão e a corrente que passa por ela vai ser igual à tensão e a corrente que vão passar por essa resistência ligada entre os pontos A e B do ponto desconhecido, do circuito desconhecido. Ok, pessoal? Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!